De pés como estamos, vamos receber o pastor Gilson. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, aproveitar que os irmãos estão de pé. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 11. A epígrafe diz assim: a tentação de Jesus. Versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou a uma cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, poder vos assentar. Vamos estar nesse momento falando a respeito daquilo que Deus nos direcionou para estarmos falando com os irmãos nessa oportunidade. É um texto muito conhecido da igreja, que se encontra nesse evangelho narrado por Mateus no capítulo 4, Lucas também faz a narração deste mesmo episódio no capítulo de número 4 de Lucas. Nós encontramos essas duas passagens. Meus amados irmãos, eu quero vos ensinar nessa noite, subordinado a um pensamento, a um tema. Quero colocar o tema nesse ensino nessa noite: conhecendo o inimigo. Ok? Diga comigo: conhecendo o inimigo. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós que somos cristãos espiritual, sabemos muito bem que nós temos um adversário, temos um inimigo a ser combatido, a ser vencido a cada dia das nossas vidas, a cada momento das nossas vidas. Nós enfrentamos questões espirituais, lutas espirituais, a qual todo cristão verdadeiramente que vive a fé em Jesus Cristo, piamente sofrerão perseguições e passarão por momentos difíceis, como esse que nós lemos, em que o nosso Senhor e Jesus Cristo também passou. Não obstante isso, nós sabemos que Satanás, esta palavra no hebraico significa adversário, que ele é um ser espiritual, e que vive muito mais tempo do que eu e você chegamos aqui na face da terra. Há muitos milhares e milhares de anjos, ele já existia, ele foi tido como um dos querubins ungido, foi um ser de esplendor, de glória, conhecido como o sinete da perfeição, um ser com muita sabedoria, não mais do que é o nosso Deus, mas que esteve ao lado do Criador, trabalhando com ele, e foi um ser privilegiado por estar muitos e muitos anos ao lado do Senhor nosso Deus. Com o advento da sua rebelião, ele foi jogado do esplendor de glória, da presença de Deus para a face da terra. Não obstante isso, ele perdeu a sua glória, ele perdeu a sua luz, e ele vive constantemente tentando
abocanhar, tentando destruir, tentando tirar da presença do Todo-Poderoso aquele que Deus chamou para a sua honra e para a sua glória. Não obstante, nós sabemos que Deus não tem inimigo, Deus não tem adversário, porque não existe inimigo, irmãos, para vencer a Deus, e nem adversário para que possa ganhar nenhuma batalha do Senhor nosso Deus. Sabemos que o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Sabemos que o nosso Deus nunca perdeu e nunca perderá a batalha. Mas sabemos que o nosso inimigo, ele tem o seu poder limitado. E ele tem as suas atuações na face da terra, sempre com as permissões de Deus, devido à própria justiça de Deus, pois ao homem foi dado esta legalidade. Enquanto o homem não aceita Cristo como Salvador, enquanto o homem não entrega a sua vida para Deus, o homem está em um terreno, irmão, escorregadio, está em um ambiente favorável ao mal. A partir do momento que ele se encontra com Cristo, ele tem a proteção, ele tem o cuidado de Deus, e a Bíblia diz, aquele que é de Deus, agora o maligno não lhe toca, porque a boa mão de Deus está sobre a sua igreja, guardando e livrando ela de todo o mal. Mas temos um adversário que luta conosco, e precisamos conhecer quem é o nosso inimigo, com quem nós lutamos. Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios, dizendo que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes tenebrosos deste mundo, nas regiões celestiais. E ele não vai me atacar e não te atacar no seu momento de glória, no seu momento de unção, no seu momento de consagração, no seu momento de intimidade com Deus, no seu momento de auge na sua vida cristã. Ele vai ficar, como diz o apóstolo São Pedro, ele vai ficar rodeando, bramando como leão, buscando no momento certo, na hora certa, para que ele possa tragar a minha e a sua vida. Então há uma necessidade em que nós, como igreja, venhamos conhecer com quem nós estamos lutando, quem é o nosso oponente. Eu assisti uma reportagem nesse último domingo de 2 judocas que escreveram o nome na história do judô brasileiro, um conhecido como Tiago Camilo e o outro é o Flávio. Eram 2 pessoas que competiram a alto nível no judô, e me chamou a atenção que um deles disse assim: olha, eu sabia que eu tinha um adversário muito grande pela frente, e eu precisava conhecer muito bem quem era o meu adversário. E às vezes eu peguei uma foto dele, hoje eles são muitos amigos, mas foram adversários ferrenhos no esporte. Eu deixei uma foto dele dentro do meu quarto, e quando eu acordava, eu olhava para aquela foto, e eu pensava comigo, meu adversário nesse momento, ele está treinando, e eu preciso me preparar para enfrentar ele. Então, irmão, o diabo trabalha 24 horas, para tentar de todas as formas, tirar a bênção, a paz, aquilo que Deus, aleluia, colocou na sua vida. Mas sempre sobe, irmãos, vigiai, aleluia, seja constante na sua vida com Deus, porque maior é o que está com você, do que o que está lá fora. Louvado seja o nome de Jesus, glórias a Deus. Então, eu já disse para os irmãos, não vamos fazer uma análise sobre quem é o nosso maior inimigo. Eu não estou aqui para fazer apologia do diabo, mas estou aqui para ensinar a Bíblia, e nós sabemos, irmãos, que nós temos uma luta constante todos os dias na nossa vida. Ele era um anjo perfeito, como eu disse, ele se rebelou-se contra Deus, e levou consigo a 3ª parte dos anjos. Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 4, a parte de número A. Ele tem o seu poder, limitado, mas ele tem poder. Paulo, quando ele escreve a sua carta para a igreja que estava em Corinto, no capítulo de número 11, no versículo de número 14, ele vai dizer que ele tem poder para se transfigurar em anjo de luz, conforme disse o apóstolo São Paulo. Meu irmão, não pense que o diabo vai vir com 2 chifres, não pense que o diabo vai vir com coisas que vai te aborrecer, com coisas que realmente vai ser contra o seu querer e a sua vontade no âmbito da sua carne. Não, as lutas e os embates que você tem, será algo prazeroso
prazeroso para a sua carne, será algo que lhe dará prazer, será algo que conseguirá dominar a sua vida, ao ponto que você não conseguirá ter o discernimento, que por trás disso, Ele está agindo, Ele está operando, Ele está trabalhando, para te tirar da presença de Deus. Mas quem tem a presença, a unção do Espírito Santo, a glória de Deus, o joelho no chão, a comunhão com o céu, tem, aleluia, o discernimento, aleluia, e o Espírito Santo é o teu agente que vai te mostrar as suas astutas ciladas do diabo contra mim e contra a sua vida. Mas ele se transforma em anjo de luz para buscar aquele que possa tragar. Ele é um ser espiritual, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Por isso ele não dorme, irmão. Ele não se alimenta, ele não se cansa, porque ele não tem mais chance de perdão, de reconciliação. O tempo está cumprindo, o momento é rápido, e ele quer levar o quanto mais ele puder almas para o inferno. Mas a igreja está na terra pregando, evangelizando, falando que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. E ele, irmãos, no Éden ele apareceu a Eva, na forma da serpente ele apareceu a Eva, e naquele tempo ele era uma das criaturas mais astutas entre os animais, vai dizer a palavra de Deus, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1. Meus irmãos, o que o diabo não é em relação a Deus? Quais as diferenças que ele não é em relação ao Deus em que eu e você servimos nessa noite? Pastor Gilson, ele tem todas as características, ele tem todos os meios, ele tem todos os atributos que o Deus que eu e você servimos tem? Não, ele não tem todos os atributos. Por exemplo, ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o Deus que eu e você servimos, Ele pode todas as coisas. E o salmista vai dizer sobre isso: para onde irei da tua face? Para onde eu fugirei do teu espírito? Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu descer às partes mais profundas da terra, até ali a tua mão me guiará. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ele não é onipresente, como ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem milhares de demônios, milhares e milhares, obedecendo às suas ordens, e estão ao nosso derredor, conforme Pedro diz: vigiai e orai, porque o diabo está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não tem a virtude, ele não tem, irmãos, a questão da onipresença, mas ele sabe. Ele tem os seus agentes, ele tem os seus demônios que trabalham vigiando, dia e noite, conhecendo os teus passos, sabe quem você é, sabe que casa você mora, quem são seus irmãos, conhece as coisas que muitas pessoas não sabem, mas ele sabe, porque ele tem os seus agentes. É por isso que alguém, quando vai em algum centro, e quando desce o Espírito, a pessoa começa a falar coisas que ninguém sabia, só você sabia. Coisas que só você sabia, ninguém mais sabia, e começa a falar coisas. Então as pessoas, sendo enganadas, acham que a pessoa que morreu, desceu ali, e está falando na boca daquela pessoa tudo o que aconteceu na sua vida. Mas Salomão diz: olha, quem morreu não tem mais parte nenhuma com este mundo, a sua memória foi entregue ao esquecimento, irmão. Então ele não tem essa característica, ele não tem essa onipresença, ele também não tem todo o poder, ele não tem isso. Ele não é onipotente, porque Deus limitou o seu domínio na terra. Ele não tem todo o poder na terra, mas ele tem muita influência sobre a terra. Só Deus tem todo o poder sobre a terra.
Só Deus tem todo o poder, e nada acontece se primeiro o Todo-Poderoso não avaliar. Louvado seja o nome de Jesus. Ninguém pode tocar em você, ninguém pode te derrubar, se você estiver debaixo da graça e da potente mão do Senhor nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Ele também não é onisciente, mas ele consegue sugerir pensamentos. Ele consegue sugerir pensamentos maus. Você já ouviu alguém dizendo assim: eu não estou muito bom da mente, vem umas coisas ruins na minha mente, né? Estou com a mente meio atrapalhada, estou pensando em fazer algumas coisas. O que é isso, pastor Gilson? É a influência do diabo. É o diabo querendo entrar na mente da pessoa. É o diabo querendo fazer que a pessoa erre, que a pessoa peque, que a pessoa mate. Então ele não tem, irmãos, a onisciência, mas ele pode sugerir maus pensamentos nas nossas mentes. É por isso que quando vem os maus pensamentos, nós precisamos saber que uma influência é do mal e repreender no nome de Jesus Cristo. Tempo atrás, agora 2 semanas, passou uma reportagem de alguém que matou outra pessoa e disse: eu ouvi voz dizendo que eu tinha que matar. Veio isso forte na minha mente. O que é isso? É a influência do mal, do diabo. Dominou a mente da pessoa e fez com que a pessoa pecasse. Por isso é que nós devemos sempre obedecer, sempre a palavra de Deus, e usar bem as armas da nossa milícia. Você está numa guerra espiritual, irmão. Você tem armas espirituais. 2 Coríntios, capítulo de número 10, coloque aí para os irmãos, para nós acompanharmos, 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos o que, irmãos? Raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento em obediência a Cristo, porque Ele vai tentar dominar seus pensamentos. Leva cativa a tua mente, os teus pensamentos a Deus, aleluia. Sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória ao nome de Jesus. Então os cristãos, muitas pessoas, muitos de nós vivemos momentos de tentações na nossa vida. É por isso que Jesus diz: olha, vigiai, para depois orar, e orai, para que não entreis. É como se fosse, irmãos, uma linha vermelha. Quando você entra na atmosfera da tentação, muito difícil você sair. Principalmente no que tange sentimento, vontades e emoções. Muito difícil você escapar. É muito difícil. Quando o diabo domina o sentimento, a vontade e as emoções e tenta um dependente químico, dificilmente ele consegue resistir. Quando o diabo entra nas emoções, nos sentimentos, na vontade, nos pensamentos, nas emoções de um casal para manter uma infidelidade conjugal, tomou conta dos seus sentimentos, das suas emoções, só existe uma saída. E qual é a saída que tem? Uma única saída. Não é, Jesus manda você lutar, resistir ao diabo, mas a sua carnalidade, o seu instinto humano, a Bíblia manda você fugir. Só existe uma forma de você escapar. Qual é a forma? Pegar as suas coisas, fazer sua mala e ir embora para outro lugar. Porque se ficar, você vai ser vencido. Quando ele entra nas emoções, na vontade e nos sentimentos, é muito difícil, irmãos. Por isso que a Bíblia vai nos orientar. Jesus foi levado, irmãos, para o deserto. E o principal alvo de Satanás, ele queria destruir Jesus Cristo. Muito bem antes do projeto que Deus tinha para realizar, daquilo que Deus tinha para fazer. Então ele quis
parar o ministério de Jesus logo no princípio. Jesus Cristo foi tentado como homem, como eu e como você, como homem. Ele passou por todas as esferas das tentações humanas, para que eu e você também não viéssemos dar desculpa. Ele experimentou todas as tentações que eu e você experimentamos. Jesus passou por isso. O diabo tentou Jesus, um dos seus instintos mais veementes do ser humano. Ele entrou em ação quando Jesus estava com fome. Primeiro ataque, quando Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites, orando e jejuando, o diabo chegou e lhe ofereceu aquilo que lhe dava satisfação para a sua carne naquele momento. Lucas capítulo 4, versículo 2 e 4. Meus irmãos, o horário já está indo. Vou correr aqui. A tentação, ela está ligada à esfera humana, irmãos. E isso que as pessoas têm que entender. Toda tentação está ligada à esfera humana, na esfera humana. Paulo diz que não vem sobre mim e sobre você, sobre nós aqui nessa noite. Nenhuma tentação, irmão, nenhuma tentação, senão humana. Olha lá 1 Coríntios 10, 13. Mas com ela Deus também nos dará o escape, para que nós possamos vencê-la. Louvado seja o nome de Jesus. Então, se você está passando, se você um dia vai passar por alguma provação, por alguma tentação, saiba que ela é humana, mas com ela Deus lhe dará o escape, Deus lhe dará uma saída. Glória ao nome de Jesus. Vamos correr, meus irmãos. A tentação, ela está ligada a um outro princípio, ao desejo da carne. A tentação, ela está ligada aos desejos da carne, da velha criatura, da carne que eu estou dizendo, dos desejos pecaminosos, com as suas vias concupiscência. Segundo escreveu Paulo, a tentação, ela atua em nossos desejos, despertando a vontade da nossa carne. Romanos, capítulo de número 8, versículo 5, ele diz: os que são segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Gilson, a tentação é um pecado? Não. Ser tentado, quando eu estou sendo tentado, é pecado ser tentado? Não. Todos nós vamos ser tentados. Pastor Gilson, então o que é pecado? O que é pecado é você ceder à tentação. Aí é o pecado. Passar por lutas, por tentações, não é pecado, mas ceder à tentação é pecado. Porque é um processo de gestação, é um processo de concepção. O pecado só toma quando a pessoa é envolvida por aquilo que tentou, quando ela se envolve, quando ela se rende ao pecado, aí sim, é pecado. Veja o que Tiago escreveu no capítulo de número 1, no versículo de número 14 e no versículo de número 5. Olha o que Tiago vai falar sobre isso. Tiago 1, 14 e 15, ele diz assim: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado por sua própria concupiscência. Você vai buscando, você vai olhando, você vai desejando, você vai cobiçando, e isso vai engodando, isso vai te atraindo. Aí ele diz o seguinte: depois, havendo a concupiscência concebido, a concupiscência da carne concebeu, te dominou. O que acontece com ela? Ela dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera o quê? A morte. Que morte, pastor Gilson? A morte espiritual, a separação da comunhão, da intimidade que você tinha com o sagrado, com Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, Tiago vai nos ensinar sobre isso. Uma outra questão que nós aprendemos sobre a tentação.
Eu atendi um rapaz essa semana, e ele disse assim para mim: mas pastor, o senhor sabe como é que é, a gente não aguenta, e não é fácil, não é fácil. Eu disse para ele: não é fácil, mas não é impossível. E a Bíblia vai dizer o contrário. Então, outra questão que nós aprendemos, irmãos, sobre a questão da tentação, que Deus não permite, aprenda isso, Deus jamais permitirá que eu e você venhamos ser tentados em qualquer área das nossas vidas, qualquer área da minha e das nossas vidas, qualquer área das nossas vidas, além da minha capacidade e da minha resistência. Jamais Deus permitirá que nós venhamos ser atentados acima da nossa capacidade de resistir, acima da nossa capacidade de suportar. Pastor, não está fácil, eu não estou aguentando. Aguenta, porque Deus colocou o limite nessa tentação, nesse sofrimento. Existe um limite que você pode suportar, meu irmão. Glória ao nome de Jesus. Nós não seremos tentados acima da nossa capacidade. Veja o que Paulo escreve para a igreja que estava em Corinto, capítulo 10, e o versículo de número 13, meus irmãos. 1 Coríntios 10, 13, olha o que ele diz para essa igreja. Olha lá: não vem sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Então não será acima da minha e da sua capacidade de resistência. Antes, com a tentação, o que Deus dá para mim e para você? O escape, para que eu e você possamos suportar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, jovem, igreja do Senhor, não há motivo para nós dar nossas desculpas. Deus é fiel na sua palavra e nos dará o escape em tempo oportuno. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Ele nos ajudará. A carne, segundo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, cobiça contra o espírito contra a carne, para que nós não venhamos fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz: se viverdes em espírito, vivereis, mas se cumprireis a concupiscência da carne, morrereis. Uma outra esfera que o diabo, ele tenta derrubar, ele tenta tirar as pessoas da presença de Deus. A primeira coisa que ele faz, ele usa o isolamento. Observe como uma pessoa, quando se afasta da igreja, ela começa a se isolar dos irmãos. Porque no rebanho é mais difícil você tragar a sua presa, mas no isolamento já é mais fácil. Já é mais fácil dele atuar, dele trabalhar. Veja, irmãos, que Jesus foi tentado exatamente no deserto. Eva, quando ele tentou Eva não estava com Adão, Eva estava sozinha. Observa que Eva estava sozinha no Éden. Nesse momento, ele esperou o momento certo, a hora certa para atacar Eva. Eva estava sozinha. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1 e versículo de número 2. Ele usa as suas sofismas, irmãos. Eva tinha um coração puro. Mas Satanás, usando argumentos enganosos, foi capaz de confundir os pensamentos de Eva. Com a sua astúcia, com a sua forma de agir, ele entrou nos pensamentos de Eva e fez com que Eva caísse na sua armadilha. Essa mesma serpente, essa mesma ação
do diabo, Paulo se preocupou com a igreja de Corinto. E olha que a igreja de Corinto não era a igreja que tinha praticamente as maiores revelações, os dons espirituais. Mas Paulo se preocupou muito com essa igreja, e Paulo usa a figura da serpente, falando sobre a ação dela na mente do diabo e nos pensamentos das pessoas, e na armadilha, no engano que ela faz, que o diabo faz para derrubar as pessoas. Leia comigo, irmãos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 3, o que Paulo escreve para essa igreja. Paulo vai recorrer lá no Gênesis, meus amados irmãos, lá no Gênesis, e Paulo vai dizer no versículo de número 3, mas temo que assim como a serpente fez o que, irmãos? Enganou a Eva com a sua astúcia, assim também de alguma sorte sejam corrompidos. O diabo entra e corrompe. Corrompidos os vossos entendimento, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então Paulo usa a astúcia, preocupado com a situação espiritual da igreja em Corinto. Ele volta lá no Torá, lá no Gênesis, no princípio, e cita a ação da astúcia do diabo, para que Eva pudesse pecar. Ele usa a fragilidade humana, fez isso com Jesus Cristo, quando Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites, ele trabalhou nos desejos da carne, em Jesus, 3 esferas, não vai dar tempo para nós falarmos, irmãos, mas ele trabalha em 3 esferas na vida de Jesus Cristo, 3, e que ele trabalha na vida de todos aqueles que aceitam Cristo como Salvador. São 3 esferas da tentação humana. Primeiro, ele atacou Jesus no desejo da carne, se alimentar do pão, porque era um momento de tentação para Jesus. Depois, ele trabalha na cobiça dos olhos. Com Jesus, quando ele o coloca, ele trabalha na cobiça dos olhos. E ele trabalha na soberba da vida, e diz: se me prostrar, eu vou te dar tudo. Você vai ter tudo, você vai ter tudo. Não vai dar para falarmos sobre isso. Está lá em 1 João 2,16. Trabalha nessas 3 esferas. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Amém? Uma outra oportunidade, se Deus permitir, a gente dá continuidade nesse ensino. Deus abençoe sua vida. Fique orando, fique na palavra, fique vigiando, porque você já chegou até aqui, aleluia, o céu é bem ali, aleluia, o que há de vir virá, um pouquinho de tempo, ele vai vir, aleluia, ser fiel a Deus, ser fiel à sua palavra, fique firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que tudo que você fizer para Deus, não será em vão, que o Espírito Santo fortaleça a sua vida, que a graça de Deus inunde o teu ser, e que, aleluia, janelas dos céus sejam abertas, que a glória, que a presença do Espírito Santo seja o meu e o seu aliado na batalha contra o mal, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Glórias a Deus. Meus irmãos, estejam de pé nesse momento. Quero